o motivo que me traz a usar essa tribuna hoje é para falar novamente, deputada Ângela Garrote, sobre a pandemia do coronavírus. E é um fato que vem nos assustando, tenho certeza, não só a mim, mas a todos e a todas. E eu gostaria de trazer uma declaração e começar a minha fala falando sobre a orientação da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, assim ela orientou, deputado Cabo Bebeto, testar, testar e testar. Você não consegue parar essa pandemia se não souber quem está infectado. E eu digo isso, além da declaração da Organização Mundial de Saúde, tem além da experiência da Coreia do Sul, que foi uma experiência bem sucedida no controle da pandemia, deputado Inácio, tem uma pesquisa realizada por cientistas chineses e norte-americanos que apontou que os infectados não detectados aceleraram a explosão dos casos de doença, aceleraram a explosão dos casos da doença na China. Por meio de um modelo matemático, os cientistas conseguiram mostrar que a maioria dos contágios na China foi realizado por doentes não detectados. E que apenas depois do confinamento é que esses infectados invisíveis reduziram o seu potencial de propagação do vírus. Ou seja, nós temos duas medidas que precisam ser tomadas com urgência. Uma é o confinamento, é o isolamento de todos nós, e não só dos infectados, porque os infectados oficiais, e aqui eu gostaria de contar uma experiência minha, aliás, uma não, duas, deputado Ricardo Nevezinho, que eu vivi essa semana. Um dos membros da minha equipe tem os sintomas de uma síndrome viral gripal. Foi à Unimed e pediu para que ficasse em casa. Não foi feito o teste. Está em casa. Aliás, não só ela, todo o gabinete já está trabalhando em home office. Todo o gabinete. Meu gabinete foi fechado. O outro caso, hoje de manhã, o meu sogro, deputado Inácio, com Alzheimer, 87 anos, passou a noite toda tossindo, com sintomas de uma síndrome viral gripal. Ele não tem recorrência de ter a síndrome viral gripal. Foi à Santa Casa de Misericórdia, com 87 anos, e lá não foi feito o teste. Volta para casa só. Por quê, deputado Cabo Bebeto, deputada Fátima? Nós aqui estamos testando, e não é só Alagoas, é o Brasil inteiro. Estamos testando somente os casos graves e com necessidades de internação. Ora, se um idoso de 87 anos tiver necessidade de internação, pelos relatos que nós estamos sabendo, ele não tem chance de sobrevivência. E nós não temos, senhor presidente, deputado Paulo Dantas, nós não temos estrutura física para suportar, atender apenas os casos graves e quando estiverem graves. Nós precisamos conter através da testagem e do isolamento e do confinamento e de evitar o convívio entre as pessoas. Porque além dos insumos que são insuficientes, deputado Inácio, nós ainda não temos a capacidade de fazer a análise do material recolhido. Porque no Brasil hoje, isso no Brasil inteiro, nós temos capacidade de processar apenas 1.450 casos por dia. O Ministério da Saúde está trabalhando para que esse número chegue a 3.000 casos em abril e 4.500 casos em maio. Ou seja, nós não nos preparamos para enfrentar a pandemia do coronavírus, nem para testar, nem para cuidar, e estamos ainda, senhor presidente, adiando o isolamento, o confinamento. Infelizmente, deputado Inácio, e falo isso, senhor presidente, e aqui eu faço esse apelo a Vossa Excelência, a todos os que compõem a mesa diretora,
para que essa Assembleia Legislativa encerre os seus trabalhos em razão da pandemia do coronavírus. Que nós possamos nos reunir, sim, quando for necessário atuar no enfrentamento da pandemia. Nós temos os servidores desta casa, a maioria deles, aqueles que estão nas comissões, aqueles que nos apoiam nesse plenário, a maioria deles está no grupo de risco. Eu aqui, senhor presidente, faço esse apelo. Além do mais, além da colocação desses servidores em risco, eu aqui gostaria de ressaltar e chamar a atenção de todos os deputados que o parlamento precisa sim continuar atuando. E nós estamos aqui, firmes, fortes, principalmente para continuar atuando se a nossa atuação for necessária no enfrentamento da pandemia. Aprovando o projeto de lei, aprovando o estado de calamidade pública. Esse é o papel do parlamento, mas não faz sentido nós estarmos aqui hoje aprovando vetos que, se não forem aprovados hoje, não causarão nenhum prejuízo. Aprovando indicações que, se não forem aprovadas hoje, não causarão prejuízo. E nós estamos expondo os servidores desta casa a vir, muitos deles precisam e utilizam o transporte público, né? Então, muitos deles, os que não estão no grupo de risco, têm idosos em suas residências, e eu digo isso porque eu tenho minha mãe, né? Aqui muitos deputados também têm idosos em suas crianças que já não estão na escola, que já não frequentam a unidade escolar. Mas eu digo isso também e preciso chamar a atenção que o parlamento precisa continuar atuando, mas nós não podemos perder a participação popular. É essencial que a sociedade seja ouvida, é essencial que a sociedade esteja envolvida de alguma forma no processo legislativo. Afinal de contas, deputado Cabo Bebeto, nós somos representantes do povo. Essa casa é a Casa de Tavares Bastos, mas é conhecida, deputado Ivan, como a Casa do Povo. E o acesso a essa casa está limitado. Então, nós não podemos continuar funcionando, nós não podemos continuar deliberando projetos que vão impactar diretamente na vida das pessoas, sem a oportunidade dessas pessoas participarem legitimamente do processo de discussão. A ida aos gabinetes, deputado Inácio Loyola, está comprometida. Então, é interessante, é importante que a gente mantenha, e que a gente tenha, deputado Marcelo Beltrão, mantenha a participação popular nas nossas decisões. E eu encerro a minha fala dizendo a todos os deputados, a Casa do Povo, sem o povo, senhor presidente, é apenas uma casa vazia. Desculpe, eu vi agora o aparte do deputado Cabo Bebeto. Obrigado pelo aparte, deputada João Pereira. Só para fazer referência ao seu pronunciamento, o governo federal zera a tarifa de importação de álcool, máscaras e produtos respiratórios, 50 itens, até o final de 2020. De repente, podia ficar a sugestão aqui para o governo do Estado também, como a gente vê campanhas de prevenção a outras doenças, como a gente vê distribuição, por exemplo, de preservativos, de repente o governo do Estado estudasse também a possibilidade de distribuir ou de deixar disponível para quem queira em alguns postos máscaras, né, álcool em gel, já que também é uma prevenção, são locais geralmente bem distribuídos nos municípios, e aí fica aqui a sugestão ao governo do Estado, de repente, que ele estude essa possibilidade de distribuir também esse tipo de material para a população. Obrigado pela parte, deputada João Pereira. Além da observação de Vossa Excelência, algumas medidas tomadas pelo governo federal é justamente no sentido de apoiar principalmente os mais vulneráveis, apoiando aqueles, senhor presidente, que faz parte, inclusive, da economia informal, né? São medidas importantes, são medidas necessárias, mas são medidas que nós precisamos, inclusive com a isenção de alguns impostos, nós precisamos verificar na ponta se isso está chegando para as pessoas. Os relatos que nós tomamos conhecimento é de que o preço do álcool em gel tem subido em torno de 700%, deputado Cabo Bebeto. Então, é necessário que a gente faça, que os órgãos de controle do consumidor, o PROCON, principalmente aqui em Alagoas, faça essa missão, né, cumpra a sua missão
de verificar se o preço desses produtos foram, em razão da demanda, né, aumentou de maneira indevida, né, de maneira que prejudique ou que impeça o acesso da população a esses produtos. Então, cabe aqui também um alerta ao governo do Estado, além da atuação do PROCON, pensar na isenção do ICMS nesses produtos que previnem. Mas é importante dizer, prevenir, a OMS é nesse sentido, o Ministério da Saúde do mesmo jeito, testar e isolar. Essas são as melhores maneiras de prevenir, principalmente num país como o nosso, num estado como o nosso, que não tem equipamentos suficientes para dar assistência médica, suporte às pessoas infectadas. Eu gostaria de ceder uma parte ao deputado Ricardo Nezinho. Deputada Jó, quero lhe parabenizar por essa lúcida fala. Vemos na China que o retardamento de medidas drásticas fizeram com que tivessem realmente mortes que, infelizmente, pelo país ser fechado na questão da comunicação, de controle interno de comunicação, a gente não tem os dados que possam saber quanto número de mortes realmente aconteceram. E logo no início do coronavírus, o novo coronavírus, pesquisadores, infectologistas, eles foram retaliados, né, de medidas do governo lá para que não pudesse divulgar a informação como ela realmente é. Após um número de mortes exacerbado, foi que começou a tomar medidas mais proativas. A gente vê o Supremo Tribunal Federal, ontem foi votado que reunião presencial não vai existir. A gente percebe que existe esse entendimento dos três poderes. É importante que o presidente Marcelo Vitor, nas reuniões que possam se encontrar, começar a levar esse pensamento de determinadas medidas mais drásticas, porque nesse momento, como Vossa Excelência fala aí, os testes são realmente resumidos. Então, o que é que acontece? Hoje, só está fazendo teste em pessoas que os sintomas ou estão drásticos, então estão escolhendo a quem fazer o teste. Chegou hoje na Itália, quando chega num pico alto, ou seja, não precisa mais fazer o teste, porque todos estão como tivesse com o novo coronavírus. Então, a única forma profilática realmente até de uma doença nova que os infectologistas eles ficam discutindo qual medidas pode assim se tomar, mas eu creio que a prevenção hoje é o melhor remédio para essa doença. Então, quero lhe parabenizar pela sua fala. É importante que o presidente Marcelo Vitor possa levar também o pensamento dos pares dessa casa o chefe dos outros poderes, Poder Executivo, Poder Judiciário, porque se bem não fizer, mal não fará. Parabéns, deputado. Agradeço, deputado Ricardo Nezinho, e aproveitando a fala de Vossa Excelência para dizer que a Justiça do Trabalho, senhor presidente, já suspendeu as audiências, o Tribunal Regional Eleitoral já suspendeu o atendimento. Então, mais uma razão, mais um motivo para reforçar que essa casa também precisa dar o exemplo de isolamento, de confinamento e de redução das suas atividades, né? Fica aqui a minha lembrança, o meu apelo, deputado Inácio, sabendo que desde que convocada por essa casa eu estarei aqui. Estarei com todos, como eu tenho certeza que todos os deputados e deputadas também estarão dispostos, mas num momento como esse, nós precisamos estar atentos e precisamos ser exemplo também. Eu gostaria de ceder uma parte ao deputado Léo Loureiro.
Pediu antes do deputado Inácio. Obrigado, deputada Jó. Bom dia a todos. O deputado Léo, depois o deputado Marcelo, depois o deputado Inácio. O deputado Silvio. Muito obrigado, deputada Jó, pela parte. Bom dia a todos, bom dia aos companheiros, colegas de trabalho, bom dia, mesa, presidente. Queria parabenizá-la, deputada, pela sua fala, mais uma vez, sempre muito oportuna e atuante, como sempre. Mas a gente precisava parabenizar também a casa, porque o presidente Marcelo Vitor vem fazendo a diminuição do movimento da casa, faz parte da comissão de enfrentamento de crise junto à Secretaria Estadual e ao governo do Estado. Eu, como presidente da Comissão de Saúde, estou acompanhando também de perto, junto ao presidente, e a gente tem que ter calma em fazer o enfrentamento. Concordo com Vossa Excelência quando fala que a gente ainda não conhece o coronavírus, e ontem, numa fala minha, eu falei justamente pelo abandono das pessoas com deficiência, que ninguém toca no assunto, ninguém defende. Mas a gente precisa entender que é um momento de começo que a gente precisa ter calma. Se tudo fechar, se o parlamento fechar, se o governador fechar o palácio, se todo mundo fechar o palácio, se todo mundo fechar as instituições, quem toca é o governo. Vossa Excelência foi também muito feliz quando fala que a casa precisa estar também atuante. O presidente diminuiu o movimento externo, o presidente está acompanhando, a casa está acompanhando. A gente também não pode simplesmente sair. É claro que se a gente tiver em nossos gabinetes alguém doente ou com suspeita, como Vossa Excelência falou, tem que oficiar a casa para que, primeiramente, tem que ser fechado. Mas a gente também tem que ter esse momento de serenidade. Porque se nós que estamos à frente de um poder, nós que somos a referência, se a gente disser assim, ó, fecha e sai, o último apaga a luz, então a gente tem que ter muito cuidado. Claro que quem entende a fala que a Vossa Excelência está falando, está fazendo, entende o que a senhora está querendo dizer. Mas a nossa televisão e o nosso rádio, ele também vai para muitos lugares. Então a gente tem que ter cuidado para não criar esse sentimento. Porque a presidência, a Comissão de Saúde, nós estamos acompanhando para e passo o crescimento dentro do processo. Então, eu queria apenas aqui trazer essa forma da gente ter calma nas nossas discussões. É claro que se a gente tiver algo maior, a gente vai poder fazer o enfrentamento, mas como disse ontem, junto com o segmento de saúde, junto com o segmento de segurança, a gente precisa estar próximo para que a gente possa tomar decisões. Então eu queria parabenizá-la mais uma vez por trazer essa preocupação, mas eu também não poderia deixar passar em branco e parabenizar a mesa diretora, porque vem tomando, dentro da medida do possível e da razoabilidade, todo o processo que a gente possa. É claro que ninguém quer expor ninguém. Ninguém quer expor o colaborador, ninguém quer expor o servidor e ninguém quer se expor. Todos nós temos familiares, temos pais, mães. Então, é um sentimento que a gente precisa entender. Mas também, o povo nos escolheu. A casa, ela pode estar fechada na porta, mas estamos com nossos representantes dentro do parlamento. Então, o povo está sendo representado. E é isso que o povo precisa, que nós estaremos sempre à disposição. Então, é preciso que a gente tenha esse discernimento no processo. E eu queria, mais uma vez, agradecê-la e parabenizá-la por esse momento cada vez mais de lucidez. Muito obrigado. Deputado Léo, a minha fala aqui não significa que a gente não reconhece o que já foi feito em termos de contingenciamento, mas pelo momento que nós passamos, eu entendo que nós precisamos dar um passo a mais. Estarmos aqui presentes ontem, e aí eu gostaria de dizer a Vossa Excelência e aos outros deputados, ontem nós fizemos uma reunião com 23 membros do CONEDES, deputado Inácio, online, deliberamos 2 processos de incentivo fiscal com discussão ampla, produtiva, em uma plataforma online. É isso que eu estou querendo dizer. Nós precisamos dar um passo. Nós precisamos e o que é que a gente percebe, deputado Inácio? O primeiro caso de morte no Brasil foi de um infectado não detectado. Qualquer um de nós aqui, qualquer um de nós, senhores deputados, servidores dessa casa, qualquer um de nós pode ser vetor de contaminação do coronavírus. Qualquer um de nós. Porque não são só os infectados e sintomáticos que
são portadores do coronavírus. É um vírus que, mais cedo ou mais tarde, toda a população brasileira vai ter contato direto ou indireto com esse vírus. Mas cada sistema imunológico reage de um jeito. Então, não quer dizer que a gente já não reconheça. E nós estamos aqui porque foi determinado pelo presidente dessa casa, foi determinação da mesa diretora, que essa Assembleia funcionaria presencialmente. Mas o meu apelo é que a gente dê o próximo passo. Porque não é porque nós não vamos estar presentes fisicamente que nós não vamos estar presentes nos problemas dos alagoanos. Tenho certeza que todos os deputados dessa casa são combativos o suficiente para estar presente na solução dos problemas da vida dos alagoanos e alagoanas. Esse é o meu sentimento e estou aqui hoje dividindo com os colegas e colegas deputadas. Eu gostaria de ceder uma parte ao deputado Marcelo Beltrão. Antes, porém, deputada, eu esclarecer a senhora que não foi determinação minha nada. Eu não determino nada. As reuniões presenciais é a lei que está dizendo que são. Nós não temos nenhum dispositivo ainda posto, normatizado, que nós possamos aplicar. Essa é a verdade. As medidas que foram tomadas foram medidas combinadas com o Executivo e o Judiciário de restrição de pessoas e funcionamento dos poderes constituídos, até simbolicamente mostrando que nós estamos aqui. Eu não tenho o que fazer. Nenhum deputado é obrigado a vir para a Assembleia. Todos os deputados estão liberados de qualquer tipo de sanção por falta. Quem tem 60 deputados inatos não precisa vir para a Assembleia. Está liberado também. Todos os servidores estão liberados para vir para a Assembleia. Não? Eu estou à disposição. Se os senhores quiserem fazer, está feito. Não é determinação minha. Eu não dou determinação nenhuma. Eu só tenho que seguir a Constituição. E a Constituição é quem determina que nós temos que deliberar. A comissão tem que funcionar. Bom, então é esse esclarecimento. Não é uma determinação minha. Tá? Deputado Marcelo, por favor. Presidente Marcelo, deputada João Pereira, muito oportuna sua fala. Antes de entrar no tema, gostaria de repercutir a mobilização ontem que aconteceu em todos os setores da sociedade, principalmente daqueles que defendem uma educação pública de qualidade, que é a mobilização pelo Fundeb permanente. Embora tenha sido grande, foi abafada pelo tema do momento, que é o coronavírus. Então, destacar a mobilização e alertar que hoje considero a pauta mais importante que tramita no Congresso Nacional, aquela que cuida e cuidará do financiamento da educação pública, educação que garante o desenvolvimento de qualquer país. Então, só repercutir a mobilização de ontem e alertar para essa pauta importantíssima para o futuro do nosso país. Sou sabedor agora da suspensão, não sei se é verdade, da suspensão das aulas a partir de segunda-feira. É importante que nós combatamos esse grande perigo que vem assolando o mundo, mas alertar que a suspensão das aulas, ela não quer dizer férias, que se trate realmente de isolamento. Eu também tenho a minha sogrinha querida, que reside comigo, com 73 anos de idade, e meus filhos, como Vossa Excelência falou, são vetores. O caso de suspender as aulas não significa férias de passeio, de ir a shopping, de ir para a praia, como aconteceu em Copacabana na semana passada, que deu o estouro de presença em dias de semana. Então, é importante que a gente alerte que as medidas de isolamento, elas não querem dizer férias a passeio. Que a gente possa alertar a população, e a Assembleia é a casa do povo, concordo com Vossa Excelência, mas também concordo com a fala do deputado Léo. Precisamos nós estarmos alertas. Eu acho que a proposta é oportuna de nos propiciar sessões plenárias, presidente. Talvez a gente dê um avanço
que a gente possa estudar a forma de realizá-las. Ainda não existe na Constituição, mas que a gente possa fazer reuniões, como é que fala, Jó? Teleconferências, virtual, né? Fazer sessões virtuais, talvez, que Vossa Excelência, que a mesa diretora possa avançar nesse sentido. Eu, na minha vida pessoal e na minha vida pública e profissional, eu aprendi a não subestimar os adversários. O coronavírus, apesar de poucas informações que tenha, também não transita na área de saúde, mas relatos e algumas informações que temos, principalmente na Itália, é de que precisamos ter bastante cuidado e não subestimar o adversário. Qualquer avanço no sentido de precaução, de prevenção, sempre será bem-vinda. E é que essa casa continue alerta e disposta, inclusive presencialmente, João, para tomar as medidas necessárias para a importância que o tema exige, que a gente possa fazer com que a nossa participação seja efetiva no sentido de estancar esse vírus que tem um poder enorme de contágio, de proliferação, né? Li em algumas notícias que o vírus, tecido sobrevive em torno de 12 horas. Alertar essas informações que precisam, o governo do Estado, alertar informações que realmente sejam verídicas para que possamos nos precaver e fortalecer as prevenções de alastramento desse vírus que vem assombrando o mundo. Então, eu espero que a gente possa tomar medidas, ou presencial ou virtual, mas que possa alertar a população, prevenir e, acima de tudo, isolar, se esse for a medida mais efetiva. Pelas redes sociais aqui do secretário de Saúde, ele informa que o LACEN já está apto a realizar o teste em 48 horas, reduzindo os 10 dias, dos 10 dias para 2 dias nas respostas. Mas também, como a Jó Pereira falou, o caso de morte que ocorreu foi um indivíduo que não conseguiu sequer fazer o teste. Então, precisamos prevenir, informar e que essa casa esteja à disposição, seja presencialmente ou virtualmente, à disposição da sociedade nesse momento. Parabéns pela sua fala, deputada Jó. A única forma que eu avalio, tecnicamente falando, posso fazer um estudo com o nosso querido coordenador, que a gente, ao invés, remédio, talvez, para conciliar esse entendimento da deputada Jó, e ao invés da não sessão, a sessão permanente. Nós temos um instrumento de sessão permanente. Nós temos um instrumento, quando acontece determinadas coisas, é uma coisa inusitada, nós deixarmos a Assembleia em sessão permanente. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós iríamos convocar a Assembleia segunda a sexta, em sessão permanente. Nós faríamos um acordo, um entendimento entre deputados e votar por escrito. Ficará a sessão aberta até passar essa fase. Entende o que eu quero dizer? Seria a Assembleia convocada permanentemente 24 horas. Não tem hora para vir para a sessão. 24 horas. E as matérias, as comissões iriam tramitar, de forma a se organizar internamente, e quando viessem as matérias para cá, nós votaríamos. Se estivessem conclusas, nós votaríamos. Essa é a única forma que eu percebo de a gente ter, de não ter as sessões plenárias corriqueiras, ordinárias. Porque nós teremos uma sessão só. Durante 30 dias, 60, 70, estaremos em convocação permanente. Já houve aqui, em outros momentos da história, já houve a convocação permanente da Assembleia. Tá? Podemos estudar essa forma. A gente tenha segurança jurídica e dê segurança jurídica ao Executivo.
Estamos na iminência do Executivo fazer transferência de dinheiro para vários órgãos aí, sem nada. Precisamos dessa segurança jurídica com o Executivo também. Trabalhamos respaldando as decisões que podem tomar. Aí teria que ter um compromisso formal da gente. Entendeu? Me dê esses dias, temos até terça-feira, a gente ter uma saída técnica que atenda a todos os interesses. Tem a ver um rompimento da função do parlamento. Senhor presidente, eu acredito que em um caso de calamidade pública como esse, que já está sendo reconhecido, inclusive pela Câmara dos Deputados, né, pelo Congresso Nacional, nós temos sim mecanismos de não estarmos aqui presencialmente, evitando, por menor que seja, essa pequena aglomeração. Dizer que, apenas para dar a notícia a todos, acabou de sair a nota oficial da Secretaria de Saúde, mais 3 casos confirmados de coronavírus aqui no estado de Alagoas. Nós passamos de 1 para 4 casos. A nota foi divulgada agora às 10 horas. Ou seja, deputado Silvio Camelo, o aumento é de 300%, é isso? 400. 400%. Eu sei que é de 1 para 4 casos, mas é um aumento e de 4 ele pode ir para muito mais. Os números demonstram isso. Deputado Silvio, eu não estou sendo irresponsável, eu estou fazendo uma conta matemática. Eu acho que eu estou usando a tribuna e Vossa Excelência... Não. Eu estou dizendo que aumentou de 1 para 4 casos. De 1 para 4 casos. Qualquer matemático percentualmente falando isso... Não, mas a palavra está garantida à deputada Jó. Vossa Excelência terá a oportunidade que de o falar aumento e o contágio do vírus ele é exponencial. Matematicamente falando, não é em Alagoas, é no mundo inteiro. Eu não estou aqui questionando se é culpa do Estado, se não é culpa do Estado. Nós estamos passando por uma pandemia nacional e global. Nós estamos passando por uma pandemia global e eu não estou me preocupando, eu estou me preocupando em alertar as pessoas. E é bom que a gente diga que o resultado desses exames, deputado Ricardo Nezinho, deputado Cabo Bebeto, ainda não estavam sendo feitos no estado de Alagoas. Já estão, graças a Deus, a agilidade do governo do estado, mas esses aqui foram resultados de um período que Alagoas ainda não estava analisando o material. Ou seja, tem um delay de 10 dias. É isso que eu gostaria de alertar. Então, é importante que a gente tenha esse alerta. Dizer também, senhor presidente, para contribuir com as soluções que Vossa Excelência venha a desenhar junto com o jurídico, me comprometer. Eu acho que nós precisamos usar esse tempo aqui em plenário para isso, para usar e para aprovar um projeto de resolução que nos permita a análise de toda a matéria que a gente precisa analisar aqui em plenário, ou virtualmente, mas que ela seja constitucional e legal, mas dizer que também é uma obrigação legal o Tribunal de Justiça reunir, e o Tribunal de Justiça já suspendeu as suas sessões. Não se reúne mais, eles estão, inclusive, pela notícia que eu recebi, a Câmara do TJ já realiza sessões virtuais com a pauta previamente distribuída entre seus membros. Então, eu acredito que não exista óbice dentro de um momento tão excepcional como o que nós estamos passando, principalmente quando a gente fala em preservar vidas. Principalmente quando a gente fala em preservar vidas. E dizer e atentar, o deputado Marcelo Beltrão, no seu aparte, senhor presidente, foi muito feliz quando trouxe o Fundeb permanente. Está sendo discutido na Câmara dos Deputados um projeto importante que vai impactar na vida do país inteiro. Na vida do país inteiro. Mas a participação popular está comprometida. Então, que essa casa também, adotando um regime de exceção para apreciação dos projetos, que também nós tenhamos discernimento de aprovar apenas projetos em situações emergenciais. E projetos que precisam de uma discussão maior, que precisam da participação das pessoas, que a sua apreciação seja feita no tempo correto, no tempo em que a gente possa ter
o povo dentro desta casa. Eu gostaria de ceder uma parte ao deputado Inácio Loyola. Senhor presidente, deputada Jó Pereira, o seu pronunciamento foi muito pertinente. Isso é um problema mundial. Eu quero dizer, senhor presidente, é que o coronavírus não é um problema político, é um problema de saúde. Nós somos tomados de surpresa. O mundo, as sociedades mais avançadas, não têm como conter. Temos o trabalho preventivo, em seguida, o trabalho curativo. Ou seja, a nossa preocupação não é de Alagoas e do Brasil, é do mundo. Como a gente combater esse vírus causador do coronavírus? Eu quero dizer que nem os Estados Unidos está preparado para isso. Nem os Estados Unidos têm leito suficiente, UTI, para atender os pacientes, levando em consideração que o crescimento do coronavírus no mundo vem em uma progressão geométrica. Ou seja, a gente precisa se conscientizar a sociedade brasileira, em particular a sociedade alagoana, mas a gente não podemos fazer disso aqui um terror. É um ponto que ninguém pode mais sair de casa. Eu estou com um problema em casa, minha esposa não quer nem que eu entre mais no quarto. É um problema seríssimo dentro de casa. Ela está cometida esse trauma do... Não quer que ninguém chegue lá em casa, ou seja, a gente está consciente, precisamos conscientizar a população e se preparar contra esse grande mal que está afligindo a comunidade mundial. Quero parabenizar Vossa Excelência e com absoluta certeza, com a proteção do grande arquiteto do universo e com a proteção do santo do dia, que é São José, que é o santo dos nordestinos, nós vamos combater o nosso coronavírus. Eu gostaria de ceder uma parte ao deputado Silvio Camelo. Eu não sei quem pediu primeiro, senhor presidente. Eu? Deputado Bruno Toledo. Agradeço, deputada Jó Pereira. Eu acompanho aqui todas as manifestações desta casa, de outras autoridades sanitárias, e de fato é algo assustador, as informações imprecisas, e como algo novo, deputada Jó Pereira, de fato requer um monitoramento diário, e como tudo estamos em mutação eterna, deputada Ângela, como um fato novo, as medidas para tentar minimizar os efeitos dessa pandemia certamente serão também mutantes. Nós estaremos acompanhando aqui, monitorando, e todas as instituições certamente estarão modificando o seu modus operandi na medida que as informações chegam. Acho que, no meu entender, temos tudo, deputada Jó, para enfrentar essa pandemia com muito mais eficiência do que outros países que iniciaram esse problema com menos informação do que nós estamos enfrentando. Nós já sabemos parte das consequências desse problema com um delay, digamos assim. Esse problema já foi agravado em outros países e nós temos tudo com medidas que tenho notado que estão sendo feitas para minimizar os efeitos na sociedade. Mas, de fato, deputada, é necessário se dizer que muitos vão acabar contraindo esse vírus. Como um vírus fácil de transmissão e que ainda não tem vacina, é natural que muitos acabem contraindo esse vírus. E o que nós temos que ter é calma e consciência que as instituições estão funcionando. O que eu tenho percebido é que serviços não essenciais estão sendo paralisados. Ontem o governo
anunciou paralisação de cinemas, academias de ginástica, anteontem foi de outras coisas, antes de ontem foi de outras restrições, então as coisas estão acontecendo na medida que as informações vão chegando. A nossa divergência inicia, deputada Jó, quando pensa que o poder legislativo não é essencial. Eu não acho que nós podemos paralisar, presidente Marcelo, porque acredito que o poder legislativo é sim essencial. É essencial para dar toda a segurança jurídica que o executivo precisar para tomar suas medidas. É essencial porque, como toda guerra, vamos pensar isso como uma guerra. É importante que os poderes comecem a dar exemplo estando na frente da trincheira. Não é tentar ser herói de uma causa impossível, mas é tentar mostrar da sociedade que os seus poderes estão conscientes da crise, mas estão permanentemente vigilantes. Eu sei que o Poder Legislativo, que é a Casa do Povo, deputada Jó, a Casa de Tavares Baixo, a Casa do Povo, com restrição de acesso à sociedade, de fato, não tem nada de bom nisso de falar. Mas o parlamento, através dos seus representantes, precisam mostrar que estamos na vanguarda da defesa da sociedade. Fechar esse plenário seria um acovardamento de um poder que precisa estar vigilante, deputada Fátima, para dar todo o suporte jurídico necessário para que o combate a essa pandemia seja feito com eficiência. Eu não concordo, deputada Jó, que esse parlamento se paralise de um todo. Eu acho que a gente precisa achar aqui uma medida, uma alternativa, que a gente possa dar tranquilidade para todos os nossos colaboradores, funcionários, dar tranquilidade para todos, mas principalmente cumprir o nosso papel constitucional e não se acovardar e mostrar para a sociedade que todas as instituições, todos os poderes estão conscientes da sua responsabilidade, estão prontos para o combate e que as causas dessa pandemia cheguem aqui com muito menos voracidade do que chegou em outros países. Obrigado. Ainda bem, deputado Bruno, que a nossa divergência pontuada por Vossa Excelência é a essencialidade do parlamento. Ao contrário, estou aqui, inclusive, pontuando como o parlamento é essencial. A trincheira é aprovando projetos que tenham relação direta com o combate e o enfrentamento ao coronavírus. Mas, o senhor observa a pauta de hoje, nós não temos isso. É isso que eu digo a Vossa Excelência. Nós somos, sim, essenciais e, como soldados e soldadas, nós vamos estar sempre a postos para estar aqui na trincheira, dando o suporte jurídico necessário. Eu tenho certeza, senhor presidente, que não é diferente o sentimento de Vossa Excelência. Nós estamos aqui, inclusive estamos todos aqui hoje. Veja, temos um quórum de 19 deputados presentes, em que pese a pandemia, em que pese o aumento do caso de coronavírus, nós estamos aqui, porque acreditamos na essencialidade do parlamento. Então, fico feliz porque não temos divergências. Não estamos nos acovardando, mas precisamos ser exemplo. Nós precisamos ser exemplo porque nós tiramos crianças da sala de aula. Crianças que, como dissemos ontem no debate aqui nesta casa, crianças que precisam da merenda para sobreviver, para se alimentar. E nós estamos tirando. As feiras livres nos municípios de Alagoas estão sendo reduzidas. E esse parlamento precisa sim estar na trincheira. E uma das trincheiras e uma das nossas missões é ter em pauta, é sugerir, é apreciar projetos que nos permita salvaguardar os servidores, que nos permita aprovar projetos que vão ser necessários, se isso for necessário para dar um aparato jurídico importante. Por exemplo, e aqui eu gostaria de citar como exemplo, o Tribunal de Justiça, as varas, eles vão apreciar demandas. Plano de saúde que não cumpre com o que determina, acesso ao tratamento adequado, mas as audiências foram suspensas. Fica aqui o meu alerta, não se trata da essencialidade do poder legislativo, é sim essencial. Nós somos a casa do povo e aí reside a nossa essencialidade. É isso que eu acredito e concordo com Vossa Excelência nesse sentido e fico feliz por não ter essa divergência.
eu gostaria de ceder uma parte ao deputado Davi Maia. Primeiro, queria agradecer a deputada Jó Pereira ao seu parte. Queria também fazer um alerta, senhor presidente, que no dia de ontem as cidades de Paulo Jacinto e Quebrangulo já não bastasse o corona, mas foram vítimas de pequenas enchentes. Ontem muitas casas em Quebrangulo ficaram alagadas com água, com lama. A cidade abriu um monte de buraco e a gente aí já pede a ajuda da Secretaria de Infraestrutura do Estado, que vai ser necessário para recuperar a cidade. O que já era ruim ficou pior lá na minha cidade. Mas, voltando ao tema, deputada Jó Pereira, que Vossa Excelência traz mais uma vez, eu queria aqui falar sobre o projeto de resolução que eu apresentei a esta casa, que eu comentei no dia de ontem, que faz justamente de encontro ao que Vossa Excelência traz e de encontro também ao que o deputado Bruno Toledo trouxe. Eu acho que é uma maneira de somar as duas propostas. O projeto de resolução que visa justamente a deliberação virtual, as reuniões virtuais, que foi o que o deputado JHC propôs em Brasília, que é o que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está implantando. Eu fiz algumas alterações no nosso regimento interno. Propus alteração, na verdade. Nos casos extremos de comprovada emergência de saúde pública, no artigo 87A, que ficaria alterado para: no caso extremo de comprovada emergência de saúde pública de alcance nacional, as sessões extraordinárias poderão ser realizadas excepcionalmente por meio de reunião telepresencial dos parlamentares, através do sistema de deliberação virtual a ser implementado pela Assembleia Legislativa de Alagoas. A convocação para a realização da sessão extraordinária, parágrafo 1º, telepresencial, será realizada através do ato formal do presidente da Assembleia Legislativa, cujo conteúdo deverá fundamentar os motivos da emergência de saúde pública que justifiquem excepcionalmente a adoção do sistema de deliberação virtual. A aprovação da convocação de sessão extraordinária telepresencial deverá ser discutida e aprovada em sessão única por 2/3 do membro, devendo o ato de convocação determinar expressamente as matérias. A sessão extraordinária telepresencial deverá apreciar exclusivamente matérias urgentes e proposições relacionadas diretamente à medida de combate à emergência de saúde de saúde pública do Estado de Alagoas. O presidente da Assembleia deverá tomar as providências administrativas com a finalidade de implantar o sistema de deliberação virtual no âmbito da Assembleia Legislativa, podendo se utilizar de convênios e termos de parceria com órgãos federais para a criação do sistema eletrônico. E o último parágrafo, parágrafo 5º, as sessões extraordinárias telepresenciais e o sistema de deliberação virtual deverão ser devidamente regulamentados por ato do presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas. Essa é a nossa proposta. O projeto de resolução está protocolado. Eu acho que vai muito no encontro. E aí a gente teria a nossa sessão plenária virtualmente, uma questão de emergência, por uma questão de não poder se reunir, por tratar de uma questão de saúde. Essa é a nossa contribuição e eu acho que vai muito de encontro ao que vocês dois estão trazendo essa casa, senhor presidente. Eu acho que ficaria aí. O projeto já está protocolado na casa. Eu acho que Vossa Excelência deliberando poderia ajudar nesse sentido. É a nossa contribuição à mesa diretora. Exatamente, deputado. Vossa Excelência ontem usou a tribuna, falou em a parte, eu apoiei, e hoje eu estou chamando a atenção que essa casa pode usar esse período e decide se reunir pessoalmente para pautar projetos como esse, que nos possibilite agir sem deixar de ser parlamento e sem deixar de estarmos na trincheira do combate ao coronavírus. Eu gostaria de ceder uma parte ao deputado. O deputado Silvio vai ficar por último mesmo? Deputada Ângela Garrote, e o primeiro. Deputada Ângela Garrote. Bom dia, presidente. Bom dia. Queria parabenizar aqui a deputada Jó e atenta no deputado Davi, quando se pronunciou aí
A gente estava numa seca tremenda, né, Davi? E aí você agora mostrou o DNA do papai Marcelo, que faz o decreto seca em Quebrangulo. Será que tu já queres pedir um decreto enchente para Quebrangulo? Olha, é muita gente. E eu fico aqui, sabe, deputada Jô, vendo, até o próprio presidente está levando na brincadeira. Quando ele botou uma máscara, uma hora foi no nariz e depois ele queria fazer da máscara óculos. Então, exatamente, o presidente do Brasil, para não pensar que é o presidente Marcelo. E o que acontece, doutor André Valente, ex-secretário de Saúde do Estado, para mim foi o melhor que explicou o que significa essa pandemia que está no nosso Brasil. Porque teve uma dessa em 1960, eu sou de 62, mas eu me recordo quando eu tinha 8 anos de idade, eu tive uma tosse que o povo botaram logo o nome porque eu era pobre, tosse braba. Até leite de jumenta era dada porque faltava ar. Então, se a gente aqui fechar esta casa, nós vamos mais ainda apavorar os nossos filhos. Eu não sou mulher de ficar trancada dentro de um quarto. A minha preocupação hoje está em Alagoas e no nosso Brasil. Eu tenho uma mãe com mal de Alzheimer e eu liguei para o médico ontem preocupado porque ela está no hospital. Porque o meu irmão, que sofreu o acidente, não estava pronto para vir embora. Mas o médico disse que corria o risco dele pegar uma infecção quando ele saiu da UTI e veio para o quarto, que era SUS. Então, eu quero a minha mãe ir para casa e o médico disse, não deixe ninguém entrar no quarto da sua mãe, só uma pessoa, nem 3 filhos podem entrar. Porque a minha mãe, do jeito que já está, se pegar numa gripe, eu vou dizer que foi o coronavírus. Não, a minha mãe tem 80. Então, eu quero dizer ao presidente Marcelo e esta casa que nós temos, olha, eu quero que o governo bote mais dinheiro, porque mais de que a pandemia está morrendo gente com câncer e não tem vaga para fazer a quimioterapia. Só era isso, presidente. E vamos, Silvio, deixa a deputada Jorge já fez, depois tu dá os dados, porque aqui a gente vai terminar pegando com esse ar. Uma gripe vai dizer que a gente está com a coronavírus 19. Só isso, muito obrigado. E o deputado Marcelo, Deus ajude que não dê enchente, mas esse ano não tem dinheiro. Vossa Excelência fala de um cenário de 1960. Nós vivemos em um mundo totalmente diferente do mundo de 1960. 1960, nós hoje vivemos num mundo globalizado, onde tudo, né, as pessoas estão sempre conectadas, né? Então é importante, o contingente populacional é outro, os vírus estão sempre em mutação e nós precisamos sim nos preocupar. Não entrar em pânico, não nos acovardar, mas nos preocupar e organizar instrumentos para enfrentarmos diretamente o coronavírus da maneira mais sensata, mais ponderada, né? E gostaria também de alertar, como a deputada Ângela falou, das pessoas com câncer, elas estão no grupo de risco, deputada. Se nós já vivemos um cenário alarmante, como não nos preocuparmos com essas pessoas que têm câncer e estão precisando ir para o hospital? Fazer quimioterapia, radioterapia, e lá entram em contato com possíveis vetores do coronavírus. Como não fica a situação dessas pessoas? Então, não é que o coronavírus apareceu e só ele importa, mas ele impacta nos hipertensos, nos que têm doença cardíaca, nos que têm diabetes, nas pessoas com câncer, nos idosos que já são extremamente fragilizados. Então, essa é a nossa preocupação, essa é a nossa solidariedade hoje. Eu gostaria de conceder uma parte ao deputado Ivan Beltrão. Deputada Jó Pereira, senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de deixar também minha opinião nesse tema tão importante e pegar um gancho nas palavras do deputado Bruno Toledo. Esta casa é essencial para o funcionamento do serviço público e não podemos fechar a casa.
Nós precisamos fazer nossa parte, nos cuidando, higienizando, mas a casa que nós fomos eleitos para defender o povo não pode ser fechada no momento que a população mais precisar das nossas obrigações, que votando em temas que com certeza será proposto pelo governo, e nós não podemos fechar e nos acovardar de estarmos em casa sem poder estar aqui nesse plenário que tanto representa o povo. Então, na minha opinião, nós deveremos continuar com nossos trabalhos para defender a população que fomos eleitos para isso. Queria agradecer à senhora deputada por deixarmos cada um expor sua opinião, e, na minha opinião, é isso que devemos continuar fazendo. Obrigado, senhor presidente. Respeito a posição de Vossa Excelência, mas nós podemos continuar fazendo isso de uma maneira mais segura. E voltando a alertar que esse plenário representa o povo, mas essa casa que é do povo sem o povo é uma casa vazia. Eu gostaria de ceder uma parte ao deputado Silvio Camelo. E aí nós encerramos, ou o deputado Cabo Bebeto... Não, já partiu já. Estamos 10h30, passamos 30 minutos do horário do... Deputado Jairzinho Lira. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas aqui presentes, só gostaria assim, de poder contribuir com essa discussão, que é importante, que está no mundo inteiro. Realmente é uma questão humanitária, de humanidade, e que requer muita atenção, e que nós, aqui como parlamentares, podemos também dar a nossa contribuição servindo de exemplo. Tenho que concordar com a deputada Jó Pereira, com os demais deputados que se pronunciaram, falando que precisamos nos resguardar nesse momento, porque, para mim, o momento, tomar uma decisão exagerada neste momento é o momento ideal. E tomar uma decisão no momento ideal já é tarde demais. Então, apenas para contribuir, é importante que a gente faça essa prevenção, porque cada um de nós, se formos infectados, somos um potencial transmissor desse vírus, que não é qualquer vírus, é um vírus que traz consequências drásticas à saúde de cada um de nós. E até para resguardar a todos os funcionários desta casa, como tem outros profissionais que estão tomando suas precauções. Então, era só para contribuir. Parabéns pelo pronunciamento, deputada Jó Pereira. Obrigada, deputado Jairzinho. Concedo uma parte ao deputado Silvio Camelo. Deputada Jó, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu gostaria de ler aqui a última informação que nós temos da Secretaria de Saúde do Estado. Inclusive, Vossa Excelência leu um pouquinho o começo dela, ou parte dela apenas aí. Eu li só o número. É, só o número. É porque eu estou na tribuna e não consegui tranquilo, tudo ler bem. a Mas eu vou ler todo para que as pessoas que estão nos ouvindo e participando do debate possam ter uma noção real de como está a questão do coronavírus em Alagoas. Aqui já que é uma questão oficial. A Secretaria de Estado da Saúde, CESAL, confirma mais 3 casos em Alagoas do Covid-19. Trata-se de 2 mulheres e um homem, com idades entre 21, 24 e 44 anos. Os 3 são considerados como casos importados, pois registraram histórico de viagem, referindo passagem pela Itália, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Marrocos e Inglaterra. A CESAL já está orientando a população que, em casos suspeitos, o paciente necessita de isolamento domiciliar, como indicado nessas situações, além de acompanhar continuamente a situação destes alagoanos. Esses 3 casos confirmados, e um que tinha sido confirmado também, mas que já está curado, é a situação oficial hoje que se encontra essa questão do coronavírus em Alagoas.
Por isso, deputada Jó, nós precisamos ter muita prudência quando nós afirmamos alguma coisa. Eu sei que Vossa Excelência está preocupadíssima e não é diferente dos outros deputados que estão aqui. Mas a voz de Vossa Excelência ecoa. E quando Vossa Excelência afirma numa tribuna de uma Assembleia que os casos em Alagoas subiram 400%, isso causa na imprensa, noticiário, que matematicamente é verdade. Mas para uma análise dessa questão, infelizmente, deputada, me desculpe, mas atrapalha mais do que ajuda. Então eu só peço a Vossa Excelência e aos outros deputados que nós estamos num momento de pandemia, de crise. E momento de crise é momento também de prudência. Nós estamos lidando não só com a questão da saúde dos alagoanos e dos brasileiros e mundial, mas também com outras questões que estão ligadas diretamente a essa epidemia. Por exemplo, eu tive uma reunião com os bares e restaurantes e a Secretaria de Saúde. Em vez de fechar os bares e restaurantes e quebrar todos os estabelecimentos, porque não aguenta, um empresário não aguenta passar 60 dias com seu estabelecimento fechado. Ele tem folha de pagamento, ele tem imposto, ele tem servidores, os funcionários dele, os colaboradores, enfim. Então foi decidido o quê? Enquanto se está numa situação ainda de controle, os bares e restaurantes irão diminuir o número de mesa, irão dar uma distância de 1,5 metro para cada mesa. Quer dizer, estamos trabalhando, pensando, claro, no pior, mas se preparando para o pior, mas trabalhando para que o pior não venha. Então, deputado, o que eu peço só a Vossa Excelência é prudência. Sei que Vossa Excelência é uma pessoa prudente, sei que Vossa Excelência é uma pessoa preocupada, mas eu lhe peço, quando a senhora, Vossa Excelência, for dar, principalmente em números, porque o número engana. Sei que existe a pandemia, sei que é sério, sei que pessoas estão morrendo, mas precisamos ter calma. Precisamos ter muita calma, muita parcimônia, para que possamos atravessar essa crise, que será de 60 a 90 dias. 80% dos casos são assintomáticos. As pessoas vão ter o vírus e não notarão nem que tiveram o vírus. Mas existem os idosos, que é um grupo de risco, e tem uma preocupação geral. O meu pai é médico, ele fechou o consultório dele, porque ele tem 78 anos e é cardíaco. Estava no grupo de risco. Então, infelizmente, é um consultório particular, não é do Estado, não é do município, então eu estou dando só um caso dentro da minha família. Então eu peço aos senhores deputados, senhoras deputadas, que vamos ficar aqui sim. Vamos ficar aqui para que o povo de Alagoas saiba que os seus governantes estão preocupados, estão agindo, estão presentes. Só um dado histórico, quando a Alemanha bombardeou Londres, a rainha permaneceu no palácio. Por que, perguntaram a rainha? Para que o meu súdito saiba que estou aqui trabalhando em prol deles. Então, deputada, eu peço a Vossa Excelência, aos outros deputados, que fiquemos aqui na Assembleia. A forma que vamos fazer, ou vamos fazer reuniões terça, quarta e quinta, ou em sessão permanente, aí vamos discutir interna COP, para ver a melhor forma de nós trabalharmos. Temos uma mesa diretora preocupada, fazendo parte do gabinete de crise desde o início, né? Estamos avançando nos preparativos para que se combata o coronavírus. Já temos aqui os testes locais, temos locais, o governo do estado está preparando lugares para justamente as pessoas que tiverem que ser internadas terem para onde se encaminhar. E, se Deus quiser, nós vamos sair disso o mais rápido. Muito obrigado, deputado. Deputado Silvio, eu acho que a verdade cabe em todo lugar. Ela não cria desequilíbrio, ela cria equilíbrio. Agora, como nós divulgamos essa verdade, é a maneira que a gente precisa ter muito cuidado. Não é porque eu disse nessa tribuna que 400% dos casos aumentaram que outras pessoas não fazem a mesma conta, né? Então, existe um aumento de 1 para 4 casos de coronavírus confirmados no estado de Alagoas. E isso nos preocupa, porque o crescimento é exponencial. Dizer a Vossa Excelência que a gente fica preocupado porque no estado de Alagoas nós temos 461 leitos de UTI, SUS e privado, no total. 461 leitos. Desses 461 leitos, 140 são de UTI neonatal. 140 são de UTI, isso é no site da Secretaria de Estado de Saúde. 140 são leitos de UTI neonatal. 56 são de UTI pediátrica.
e 265 de UTI adulto para todo o estado de Alagoas, para os 102 municípios alagoanos. Para uma população, deputado Inácio, gostaria de fazer uma parte. Senhores, O deputada João Pereira, minutos. Por favor, precisamos encerrar a discussão. eu sou curto e objetivo. Eu queria saber, toda a UTI atende um paciente com coronavírus ou tem uma UTI isolada? É necessário isolamento. Exatamente. Então essas 200 e que restam 265 para todo o estado, para todo tipo de doença. Então não atende um paciente com coronavírus. Todo tipo de doença. Sim, né? eu estou dizendo, a minha preocupação não é só com aqui não, é o Brasil e o mundo. Brasil eu só quero inteiro. ter uma ideia. A deputada está dando uma explanação técnica, era isso que eu queria saber. É por, obrigado, isso, é por isso deputada. que nós nos preocupamos com os números, com o potencial de infecção, de internação, de necessidade de leitos. Nós estamos fazendo prevenção. E eu comecei essa fala, senhor presidente, falando da necessidade da testagem, que nós não temos, infelizmente, para todos, apenas para os casos mais graves, nem os idosos têm acesso. E aqui eu relatei um caso pessoal, o meu sogro de 87 anos, com sintomas de uma síndrome viral gripal, não teve garantida a testagem. E eu não estou falando do SUS, não, eu estou falando de uma pessoa que foi atendida no hospital particular, com plano de saúde. Então, é isso que eu quero colocar. E lembrando que o volume e os casos se multiplicaram com base nos não detectados. É essa preocupação que eu quero passar. O isolamento numa situação como essa é extremamente importante, é essencial. É essencial para conter. Isso não sou eu que digo, não. São os infectologistas. Não sou eu que digo. E não é porque essa casa não está aqui presencialmente que essa casa não vai estar na trincheira do combate ao coronavírus. Porque nós estamos aqui hoje. E eu parabenizo a todos vocês, a todos os deputados e deputadas, por estarem aqui assumindo o seu papel de representante do povo nessa casa. Então, todos nós somos soldados e soldadas, prontos e prontas para estarmos aqui defendendo o povo de Alagoas. Mas essa necessidade de estarmos hoje aqui, presencialmente, expondo os servidores, podendo ser vetores de contágio, é esse o meu questionamento. Enquanto o Poder Judiciário já suspendeu suas sessões, o Tribunal Regional do Trabalho já suspendeu suas sessões. Então, é esse o questionamento que eu faço e a colocação e a reflexão que eu faço, que será uma decisão de maioria. Não é uma decisão do presidente, não é uma decisão da deputada Jó, é uma decisão de maioria. E sendo uma decisão de maioria, qualquer que seja ela, eu, enquanto integrante dessa casa, vou respeitar, senhor presidente, e vou estar aqui a posto para aquilo que a casa decidir e definir. O meu muito obrigada pela atenção de todas e de todos.